Dashboard, painel de indicadores, os mais vendidos. Então, aqui temos uma classificação nesse dashboard dos países que mais realizaram vendas. Observe. E tem toda uma representação aqui gráfica, vamos dizer assim, embora estejamos utilizando aqui formatação condicional para essas células que vocês veem coloridas. A parte dos gráficos só está entrando aqui na parte inferior, onde temos os gráficos de barra e os nossos gráficos de roscas. E claro, abusamos aqui um pouco da formatação condicional com caixas de texto. Então, observe que é bem intuitivo e bem ilustrativo. Observe aqui que eu estou no mês de outubro, por exemplo, selecionado e destacado em amarelo. Ao mudar aqui na Combo Box, aqui na nossa caixa de combinação, vou mudar aqui, por exemplo, para julho. E observe que ele vai estar destacando lá agora o mês de julho. Então, esse dashboard ele está disponível para ser baixado no site do Marcos Mouse. É um site em inglês, tem bastantes arquivos disponíveis para download e outros arquivos pagos. Esse, no caso, está disponível para ser baixado para estudos. Então, eu vou estar deixando o link desse arquivo aí para você estar baixando pelo site do dono dos créditos. Caso não consiga, informe o seu e-mail que eu lhe envio a cópia do arquivo. Então vamos entender aqui um pouco o funcionamento do arquivo do mesmo. Achei bem intuitivo e interessante, pois assim como você que está me assistindo, eu também estou aprendendo com você a criar dashboards. Então observe aqui o seguinte, ó. Aqui a gente está trabalhando com formatação condicional, perfeito? Então observe o seguinte, vou exibir aqui a barra de fórmulas para que a gente possa entender o funcionamento do arquivo. Observe que ele tem uma funçãozinha aqui que repete a quantidade de caracteres e faz uma multiplicação por um intervalo e divide pelo valor máximo encontrado. Em outras palavras, vamos aqui aplicar. Vou aqui apagar a fórmula do mesmo e vamos tentar aqui replicar. Vou só clicar aqui em página inicial e vamos aqui remover a formatação que contém dentro desse intervalo. Então, vou limpar aqui as regras das selecionadas. Observe que eu limpei e todas ficaram em verde. Vou apagar aqui o texto e vamos fazer aqui, pelo menos tentar reproduzir aqui o que eu aprendi com o mesmo. Então, por exemplo, aqui eu quero reproduzir esse número aqui no formato aqui dessas barrazinhas, certo? Como se fosse tipo um mini gráfico. Então, como é que o mesmo aqui utilizou? Ele colocou igual, a função repeat. Observe, ela vai repetir alguma coisa e o que eu quero que ela repita. Eu vou querer que ela repita algum caractere ou algum texto. No caso aqui eu vou utilizar a função caractere, perfeito? Então vou utilizar a função caractere e vou informar qual caractere eu quero que seja repetido. Qual é o caractere que eu quero que seja repetido? A gente tem uma tabelinha chamada tabela ACES, ou ACES, como preferir. Eu vou também deixar o link aí para que você possa estar baixando essa tabelinha. E dentro dessa tabelinha, caso você não conheça, todas as teclas do seu teclado, obviamente, elas são classificadas por um número, perfeito? Então, vou colocar aqui a representação 149. Já a gente vai verificar que informação ela vai estar retornando, perfeito? Já adianta você que ela vai me retornar basicamente um Ozinho, tipo um Ozinho com acento agudo, basicamente. E depois, obviamente, a gente faz uma formataçãozinha no mesmo. Então, eu vou fechar aqui o meu parênteses. Eu quero que ela repita esse caractere. E aí, quantas vezes eu vou querer que ela repita? Vou colocar ponto e vírgula e ela me pede o número de vezes. Bom, o número de vezes que eu quero que ela faça a repetição, eu vou querer de forma automática. Esse 149 é apenas a representação do meu caractere. Vou selecionar, por exemplo, essa célula aqui do lado, que ela me traz de forma dinâmica os valores somados com relação ao país, perfeito? Então, quando muda lá os cálculos, obviamente, esse valor aqui também muda. E a quantidade de repetição aqui também vai mudar. Então, sabendo disso, o que é que eu faço aqui? Por exemplo, vou fazer da seguinte forma. Vou multiplicar esse valor por o número aqui, será o número que você bem entender, perfeito? Aqui eu vou botar a representação de 10, ou seja, eu vou querer trazer esses caracteres aqui numa quantidade. Vou multiplicar por 10 e vou estar dividindo pelo quê? Eu quero saber o valor máximo, certo? Dentro dessa sequência aqui, dentro desse intervalo. Então, utilizando a função máximo, eu descubro qual é o valor máximo dentro de uma sequência. Então, eu vou colocar aqui o máximo.
Observe que ele me pede aqui os argumentos. Vou selecionar tudo isso daqui. No caso, o meu intervalo, eu quero descobrir dentro desse intervalo qual é o número máximo. Vou pressionar F4 para travar a mesma. E vou, obviamente, estar fechando o meu parênteses. E vou estar fechando agora o parênteses da função repeat. E vou dar um Enter. Observe aí que ele já me retornou uma quantidade aqui, ó. Perfeito? Bem interessante. Mas, por padrão, vamos só aqui desfazer algumas coisas. Vou botar aqui a fonte calibre, que normalmente aqui já vem no nosso Excel. Então, provavelmente no seu, se você está repetindo os passos comigo, ela vai ficar nessas bolinhas aqui. Perfeito? E obviamente vai estar no tom preto, que é a fonte base do Excel. E aí, como é que a gente faz agora para que ela fique nesse formatozinho aqui, ó, desses quadrados? Então, a gente tem uma fonte aqui chamada fix. Deixa eu digitar aqui, melhor eu digitar do que pronunciar. Fix this. Perfeito? Vou dar um Enter, observe aqui a fonte, vou dar um Enter. E observe que ela já ficou agora, aquelas bolinhas se converteram agora em quadrados. Então, obviamente, basta eu arrastar aqui a nossa fórmula. Vou estar arrastando a mesma. Arrastei até aqui. E observei que ele já me fez toda. Perfeito? Então, toda a disposição aqui dos nossos quadradinhos. O que é que eu vou querer agora diferente? Observe que conforme os valores aqui, ela fica com uma coloração diferente. Primeiramente, eu não preciso aqui aplicar para ela quando eu quiser que ela fique verde, perfeito? Então, por exemplo, eu vou selecionar tudo aqui e vou deixar no tom verde. Observe aí, tudo vai ficar verde. Porém, as que não satisfazerem o critério, aí sim vão mudar de cores. Então, vou selecionar todo esse intervalo. Vamos aqui em página inicial, formatação condicional, nova regra. E aqui eu vou utilizar a propriedade usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui dentro, obviamente, eu vou estar digitando o que eu quero. Então, aqui o que é que eu vou estar fazendo? Basicamente, eu vou estar pegando este valor aqui e vou estar fazendo uma comparação com o mesmo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se esse valor ele é menor do que 3. Se ele for menor que 3, eu vou exceder, vou executar uma ação sobre ele. Então, deixa eu apagar esse cifrão aqui, para que quando eu arraste a fórmula, obviamente, ela funcione para todo o intervalo. Aqui é a célula base, perfeito? Que é a primeira célula no caso. E essa formatação, obviamente, vai estar servindo para todo o intervalo, já que eu apaguei o cifrãozinho aqui entre o D e o 7. Então, eu vou escolher aqui uma formatação que eu queira. Caso essa condição seja verdadeira, vou utilizar aqui a fonte, por exemplo, na cor vermelha. Então, até 3 caracteres, ela vai estar no tom vermelho. Por exemplo, vou dar um OK. E aqui, antes de eu fechar aqui, no caso, eu vou colocar o meu num caractere, até para evitar algum possível erro. O num.caractere. Como já vimos agora há pouco essa função aqui dentro. Então, deixa eu apagar aqui. Num caractere. Aconselho a você sempre digitar fora aqui da caixa, porque aqui dentro, infelizmente, o Excel não nos auxilia tanto. Então, ele vai estar verificando o nosso valor. Deixa eu selecionar aqui este valor aqui. Se atende essa condição. Se atender essa condição, aí ele vai estar formatando na cor vermelha. Vamos verificar. Obviamente, se eu não tiver digitado nada errado, vai estar funcionando perfeitamente. Deixa eu dar um OK. Observe que ficou apenas, ó, em vermelho, apenas o que não satisfez a condição. Então, já com ele selecionado, vamos clicar novamente em página inicial. Vou formatar aqui, formatação condicional, gerenciar regras. Vou inserir uma nova regra e usar a fórmula para determinar quais células devem ser novamente formatadas. Então, agora basicamente eu vou utilizar o mesmo conceito. Vou colocar igual a num.caractere. Vou abrir o parênteses
e vou informar qual célula vai me servir como parâmetro. Primeiramente vai ser essa célula aqui. E lembre-se que ela vai estar funcionando para todo esse intervalo selecionado. Então vou apagar aqui esse cifrão. Caso eu não faça isso, ela só vai estar pegando de forma dinâmica a primeira célula. E eu vou estar verificando se esse valor aqui, no caso, se ele é maior do que 6, perfeito? Então, se essa condição for verdadeira, na realidade, eu vou verificar se ele é menor que 6, perfeito? Se for maior que 6, vai continuar em verde. Se for menor que 6, eu vou estar aplicando uma formatação para ele, por exemplo, amarelo. Então, vou aplicar aqui o amarelo. Vou pegar este amarelo aqui, vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. Vou aplicar e observe aí que ele já aplicou a formatação. Vou dar um OK novamente. E observe o seguinte, que o conceito aqui utilizado para este daqui é basicamente este mesmo. Ó. Só que aqui, ao invés dele utilizar um caractere do nosso teclado, como eu disse para vocês, ó, a tabela ACES, ó, ela tem uma representação aqui, ó, das teclas e qual o número representa na tabela. Ó. O número 149 que eu digitei lá, ó, esse Ozinho aqui com acento agudo. Perfeito? Aqui, obviamente, a gente faz um ajustezinho, porque a minha formatação aqui, ela acabou sendo ignorada. Então, aqui, ó, só para ajustar, vamos aplicar esse daqui também. É bem simples. Vou apagar aqui essa rotina e vamos fazer aqui para replicar. Pelo menos vamos tentar. Vou colocar igual, repeat. Observe que a fonte já está com a coloração pré-definida. E qual é o texto que eu quero estar repetindo? Bom, aqui no nosso teclado, para quem já programa, sabe que tem uma tecla que a gente utiliza como diferente na programação. E essa tecla está junto da nossa barra, que está ao lado do nosso Shift. Em outras palavras, deixa eu comentar aqui e vou mostrar para vocês que tecla é esta. Ó. É esta teclazinha aqui, ó, como vocês podem estar vendo. Ó. Ela está do lado do nosso Shift. E para acionar ela, eu vou precisar pressionar a tecla Shift. Se eu não estiver enganado aqui, a tecla Shift, Alt e pressiono ela, perfeito? Então, basicamente, eu vou ter que pressionar 3 teclas para essa tecla aqui sair dentro do nosso texto. Então, voltando aqui, vamos tentar aqui fazer essa reprodução. Vou pressionar aqui a tecla Shift, Alt e a nossa tecla, que eu quero que retorne. Acabou aqui não retornando. Deixa eu agora eu pressionar Shift, Ctrl, ela própria. Acabou ainda não retornando. Vamos tentar mais uma vez. Então, para podermos reproduzir essa tecla, peço desculpas aí pelo engano, pressionar a tecla Shift, a nossa bandeirinha do Windows, e agora sim a gente aperta na nossa tecla desejada. Agora sim observe que ela me reproduziu. Então eu vou pedir para o Excel repetir essa tecla, como é um texto, vou colocar entre aspas duplas. Vou colocar ponto e vírgula e vou pedir para ele repetir a quantidade de vezes que for essa célula aqui a ser 19. Vou estar multiplicando ela pelo valor de 10. Por exemplo, aqui o valor você pode botar o valor que você bem entender. Como ela vai pegar de forma dinâmica, vai ficar bem interessante. Então, vou colocar o valor de 10 e vou estar dividindo pela nossa função máxima, que encontrar o valor máximo dentro desse intervalo. Ó. Vou estar travando o mesmo, vou pressionar F4, vou estar fechando o meu parênteses e vou estar fechando o meu parênteses novamente. E vou dar um Enter. Observe aí que ele me arrastou aqui e me trouxe apenas um tracinho.